você por ter, na verdade, feito esse convite. Eu avalio o resultado dessas eleições, que temos uma conjuntura totalmente diferente da história de Serra Talhada, né, com a eleição de um prefeito filiado ao Partido dos Trabalhadores, eleito pela vontade do povo, e que a minha consideração é que isso é efetivamente o processo da consolidação da democracia na nossa terra, na região do Sertão, e o que deveria ser em todos os municípios, em todos os estados, é que a democracia, na verdade, prevaleça. A gente faça cada dia mais uma campanha limpa, uma campanha de esclarecimento, de apresentação de proposta, de fortalecimento da informação, e que a vontade do povo seja, na verdade, respeitada, sem cesseamento de oportunidade. Eu estava ouvindo, por exemplo, o teu comentário antes a respeito do que estava sendo comentado por a senhora lá de Flores, reclamando a questão da falta de serviço público do prefeito de Flores porque perdeu a eleição, e isso, na verdade, é lamentável. Eu acho que a política, o que o povo quer da política, o que o povo espera, e o que nós políticos, inclusive, dizemos nos nossos palanques, não é isso. É que a democracia deve ser respeitada, a vontade do povo deve ser respeitada, e o serviço público deve ser prestado para o conjunto das pessoas, independente se ele votou no prefeito, no candidato tal ou no candidato A ou B, o serviço público deve ser prestado. Então eu espero que efetivamente esse resultado das eleições em Serra Talhada, a gente possa efetivamente fazer um trabalho onde o Luciano seja um prefeito que não tenha essa atitude e essa prática de trabalhar para aqueles que votaram nele e não trabalhar para aqueles que não votaram. Afinal, o prefeito eleito, seja Luciano, seja Marcelo em Belmonte, seja Soraya em Flores, seja Geraldo Júlio em Recife, os eleitos foram eleitos para ser governo do conjunto da população daquele município e para trabalhar todo o mandato, independente se ganhou a eleição ou se perdeu. Lamentavelmente, nem sempre a política é feita dessa forma, mas com certeza o povo em si quer a política com essa finalidade de que os eleitos possam mostrar seu trabalho e trabalhar para o conjunto da população e não para os seus afiliados, aqueles que são mais chegados. Então, a minha esperança é que efetivamente o que aconteceu em Serra Talhada foi um fato que, se você lembra de uma entrevista que eu dei nessa mesma rádio, lá no começo, e que um repórter entrou me perguntando se nós achávamos a possibilidade de que um candidato do MCC, ou que fosse Luciano, ou que quem fosse, poderia ganhar essas eleições, porque havia uma tradição de um grupo forte, articulado, historicamente predominante em Serra Talhada, e que uma articulação do MCC e de um grupo sobre a participação do PT dificilmente poderia ter chance de ganhar uma eleição. E eu disse que, na verdade, o povo era quem faria essa avaliação, e eu não via como impossibilidade do Luciano ganhar a eleição, até porque nós já tivemos em outros momentos também resultados que foram diferentes da articulação pelo domínio histórico predominante em Serra Talhada, que foi quando, por exemplo, o próprio deputado Augusto César foi prefeito, foi eleito também numa conjuntura de modificação da história tradicional de Serra Talhada, quando o ex-prefeito Geni Pereira também foi eleito, foi uma situação bastante semelhante, que muita gente não acreditava que poderia acontecer. E hoje, a diferença que, na verdade, nós tivemos é que todos esses que eu citei, inclusive, estavam de um lado, e, na verdade, do outro lado, nós tínhamos apenas a figura do Luciano Duque como principal candidato, do prefeito Carlos Evandro, e eu com o modesto mandato de deputado estadual, e que contávamos
com a principal decisiva participação e apoio do povo, que na dúvida da possibilidade real da gente ganhar essa eleição, exatamente por isso, porque a nossa articulação, apesar dela ter poucas lideranças históricas e de relações tradicional na política, nós tínhamos um processo de comunicação direta com o povo no dia a dia. A forma da aliança feita no bloco adversário, ela representava contradições tamanha que era difícil o povo compreender, sobretudo um povo que não participou da discussão, que não sabia por que se fez uma aliança tão ampla e com tantas contradições. Então eu tinha certeza de que o povo saberia fazer a sua avaliação, o povo tem sabedoria e sabia que não deveria ser feito uma aliança com aquela dimensão. O outro elemento que eu acho que não conseguiu passar para o povo uma boa proposta é que a campanha foi feita pelos nossos concorrentes, uma campanha de muito ataque, de muita desinformação, de muita baixaria. E nós estamos num momento em que o povo prefere, escolhe, espera dos políticos cada vez mais informação mais madura, proposta daquilo que vai ser feito para levar ao interesse do eleitor. E essa coisa do ataque, de achar que a gente resolve as coisas simplesmente pela pressão, ou pela prepotência, ou pelo abafar em função de grupos de lideranças, o povo às vezes fica saturado. Então eu acho que é o que foi que aconteceu, eu acreditava nisso, e na verdade o povo mostrou que é assim que eles estavam compreendendo também. Destacou, que mostrou a liderança que ela representa, né? O fato de ser mulher, e não só de ser mulher, mas ser uma mulher com informação, mulher com bastante bagagem de comunicação com as pessoas, e eu acho que ela foi, sem dúvida, uma peça fundamental no processo da formação dessa chapa, Luciano e Tatiana. Então está de parabéns, eu agradeço e mando aí o meu abraço sincero e desejo a ela que faça um governo partilhado, onde ela possa, na verdade, representar o conjunto da população de Serra Talhada e, sobretudo, focar essa questão da importância da mulher no poder, que é um dos paradigmas que nós precisamos cada dia quebrar. Mesmo não sendo o prefeito eleito do PT, mas também eu considero uma vitória importante, porque lá foi eleito o companheiro José Patriota, que foi assessor da FETAP durante muito tempo, um rapaz que nasceu politicamente dentro do movimento sindical, foi vereador naquele município, foi vice-prefeito, mas foi assessor da federação para a região do Pajeú. Então é uma liderança que, independente de ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, mas tem uma história voltada para o sentimento e o serviço às pessoas que mais precisam. Eu entendo que Patriota já deveria ter sido prefeito de Afogados da Engazeira antes, pela sua capacidade, pelo seu trabalho. Então eu não sou daqueles que têm uma avaliação de que prefeito só é bom se for do PT. Eu, se pudesse ter feito todos os prefeitos do PT, melhor. Mas acho que nós não podemos também fazer política com mesquinharia, esconder as virtudes dos outros, e isso é o que fortalece a democracia. No caso do PT, que ganhou São José do Egito, ganhou Serra Talhada, ganhou Custódia, né, que são 3 cidades históricas da política, que sempre tiveram prefeitos de outros partidos. Então, para nós, tem 2 elementos que eu acho que são
central que nós não podemos deixar de focar. Primeiro, a nossa responsabilidade. Eu entendo que nós precisamos ter a humildade, a serenidade de fazer um trabalho aonde a gente possa garantir, fazer com que esses prefeitos mostrem que o seu mandato é, na verdade, um mandato cada vez mais diferente, afirmativo da democracia, um mandato que planeja as suas ações levando em consideração o conjunto das necessidades do povo da cidade e do campo, que implante um processo de administração voltado para o diálogo e poder responder para a sociedade que valeu a pena o Partido dos Trabalhadores ter ganho essas prefeituras. Como, por exemplo, foi na cidade do Recife, porque o companheiro João Paulo foi eleito, reeleito e depois fez o sucessor, no caso do João da Costa. Porque o trabalho que eles fizeram foi um trabalho reconhecido pelo povo do Recife como um trabalho importante. Então, eu sou mais de avaliar de que a importância da nossa vitória em São José do Egito, Serra Talhada e Custódia seja avaliado no dia a dia com o resultado do trabalho. Se a gente conseguir fazer um trabalho nesses municípios, que o povo reconheça, que o povo valorize, que o PT, na verdade, saia fortalecido nas suas ações, eu não tenho nenhuma dúvida que a história conjuntural política dessa região muda, porque nós estamos acostumados ao longo do tempo com o processo de prefeitos e articulações políticas com os deputados, com governadores, etc., apenas de discussão de pequenos grupos. Eu acredito nessa possibilidade da gente ampliar o processo do diálogo, de olhar o conjunto dos segmentos dos trabalhadores, dos empresários, do setor dos professores, do setor da saúde, do setor do serviço público. Então esse é o meu desejo e é a minha luta de discutir com os nossos companheiros como a gente cada vez, logo depois da eleição, nos encontramos aqui na Assembleia e o deputado Sebastião Oliveira, nos encontramos ontem pela primeira vez, já nos falamos, entre nós eu acredito que da minha parte pelo menos não há nenhum ressentimento, não há nenhuma ferida para ser sarada. Eu acredito que nós possamos fazer esse relacionamento e defender os projetos que são de interesse de Serra Talhada com grandeza. Espero e acredito que os dois colegas deputados, tanto Sebastião quanto Augusto, também tenham o mesmo comportamento. Até aqui não tive nenhuma aparente relação diferenciada. Nos tratamos ontem com respeito. Agora, no dia a dia, essas coisas elas devem ficar claras. Por exemplo, eu vi alguns comentários nos blogs essa semana que eu, na verdade, não consigo compreender, que aqueles comentários que foram colocados nos blogs, no Farol de Notícias, etc., eu não acredito que seja uma coisa que deva prevalecer, de mostrar que agora o problema, a responsabilidade está comigo, não com A nem com B, etc. Eu não sei quem postou, mas eu espero que efetivamente essas afirmações colocadas ali não representem o sentimento dos nossos nobres colegas deputados e que a gente possa estar juntos defendendo aquilo que é interesse de Serra Talhada. Eu entendo que a democracia é assim mesmo. A gente, quando participa de uma campanha, você tem que estar preparado para vencer, mas ao mesmo tempo precisa estar precavido que, se por acaso não der certo a vitória, você precisa continuar a vida e continuar a vida com grandeza dentro do processo da democracia. Eu entendo que, como tivemos do outro lado toda a equipe do governo do Estado, os secretários, o próprio governador teve em Serra Talhada, mas eu acredito que esse processo
precisa efetivamente, depois de passar da campanha, sai fortalecido no interior, porque nós aumentamos o número de municípios sobre o comando do PT de 8 para 13, então isso numericamente é importante, o avanço da representação do Partido dos Trabalhadores em outros municípios. Tem um outro aspecto importante do fortalecimento, que o PT era um partido que cresceu e se afirmou muito na região metropolitana, e agora o PT entra nesse processo de presença e de fortalecimento e de ampliação da sua representação no interior. Esse aspecto é muito importante. Agora, por outro lado, não se pode negar que o PT sai fragilizado, uma vez de que, mesmo ganhando 13 municípios, nós perdemos Recife, que já era consolidado sob a administração do PT, em 3 administrações, e numericamente, do ponto de vista de colégio eleitoral, de número populacional, não tem como negar que o PT saiu fragilizado na região metropolitana. Agora, eu sou daqueles que entendo que nós precisamos aprender e festejar com as nossas conquistas e avanços, e precisamos também aprender com as nossas limitações, com os resultados que não são agradáveis, e tenho certeza que o partido fará essa discussão interna. Não tenho ainda a informação de que dia seremos, e torcer, e não só torcer, mas ajudar a fazer com que Luciano faça um governo bom, reconhecido pelo nosso povo, e faça um governo para o conjunto dos serratalhadenses, e vamos continuar trabalhando, construindo a democracia, respeitando a todos e também sendo respeitado. Muito obrigado e um abraço a todos.